fazer um retrato hoje do Chester do Linkin Park, vai ser uma homenagem do nosso cliente ao Chester. Ele é muito fã do Chester e vai ser um retrato hiperrealista, colorido, com bastante detalhe. Cara, parem pra ver esse vídeo. Tô observando você falando pra caralho aí, mas aqui ó, o cliente é meu, mano. A gente vai ter que fazer essa parada junto agora, não tem jeito. Então, hoje eu invadi aqui o trabalho do meu amigo Newton, finalizar um trabalho que eu já comecei, a parte interna do braço dele todo de Demon Slayer, com 2 personagens, né, o busto de 2 personagens, uma pegada de sempre, né, do Whip Shade, no Black Rock trabalhado no Whip Shade, que é bem característico do anime. São 2 personagens travam uma luta absurda durante o anime, né? Pra quem não viu, assista Demon Slayer, que Demon Slayer é bom demais. Então acompanha com a gente aí que o trabalho vai ficar impecável.